Eles foram eleitos para presidir a Câmara no biênio 2015-2016. O vereador Antônio Faria Neto, do PMDB, e o vereador Arildo Lima Júnior, do PSDB, são nossos convidados aqui no estúdio da TV Câmara. Obrigado pela presença de vocês. A primeira entrevista aqui na emissora legislativa, logo depois da longa jornada da sessão ordinária, seguida da escolha. E eu vou começar pela questão da composição da mesa. Para as pessoas que não acompanham o dia a dia, eventualmente, do legislativo, o presidente é do PMDB, o vice é do PSDB, o primeiro secretário, Fabiano Mariano, do PDT, e o segundo secretário do PT, o Sandro Bussola. Uma composição de outras legendas para a votação por maioria aqui na Câmara Municipal. Isso mostra a questão da pluralidade, da questão do plenário. É natural isso, Faria? Na verdade, foi o grupo que me apoiou. Mas nós tínhamos combinado e logo após ficou fechado só a presidência. Logo após nós vamos conversar. E o vice seria o Roque Ferreira. O vice seria do PT. Como não pôde compor, infelizmente não pudemos contar com ele, porque ele tentou se viabilizar lá, aí ficou vago, mas ninguém combinou nada. Me elegemos presidente, e isso aqui eu quero fazer um grande agradecimento, do fundo do meu coração, ao meu partido, o PMDB, a Thelma, o Marquinho, o Renato Purini, meus companheiros aqui de PSDB, o Lima Júnior e o Mantovani, o Mariano e além do Sandro, né, que foi a divisão do PT, o Sandro, o Sakai também veio somar conosco, que foram os 9 votos que eu tive. Então, nessa formação ali, resolvemos depois, por unanimidade, o grupo decidiu que o vice seria o Lima, no lugar do Roque. O primeiro secretário, nós já, mais ou menos, a gente tinha alinhavado, mas não estava nada fechado, tudo para negociar, seria o Fabiano Mariano. E o segundo secretaria foi oferecida, o outro grupo entendeu que não devia aceitar, então aí merecidamente também foi para o nosso amigo Sandro Bussola como segundo secretário. Não tem problema. Arildo, a palavra independência em relação ao legislativo, da posição da Câmara em relação ao prefeito, até por força da sua função, talvez nunca tenha sido tão comentada quanto nesta eleição da Câmara, em particular até as próprias outras candidaturas, uma situação que não ocorreu nas outras disputas da mesa, normalmente eram 2 nomes só, acabou deixando isso mais enfático. É essa posição que o grupo acaba colocando diante, naturalmente, das questões da cidade, mais de acompanhar e cobrar do prefeito, se for o caso? Desde o início, quando começamos a conversar, eu dizia da minha preocupação com a imagem do Legislativo, né? Porque nós, enquanto representantes de uma casa legislativa, que é um dos pilares do poder democrático, precisávamos passar a imagem para a sociedade e cumprir a nossa missão constitucional, que é o papel não somente de legislar, mas também de fiscalizar os atos do Executivo. E nós não podemos simples e unicamente sermos um cartório da Prefeitura Municipal de Bauru. A Câmara tem que ter personalidade, tem que ter independência, tem que ter também equilíbrio, e todo o nosso trabalho tem que ser voltado ao interesse coletivo. Então, desde o início das primeiras conversações com este grupo que elegeu o vereador Faria Neto, eu dizia que, independentemente de quem fosse o nome deste grupo a ser escolhido para presidir a Câmara Municipal nesse segundo biênio deste mandato, nós precisaríamos transmitir essa imagem para a sociedade, né? E teria que ser o compromisso desse grupo apoiar o Executivo naquilo que for de interesse para a sociedade, mas também ter esse papel de independência e buscar fazer as discussões no plenário de forma saudável, não somente sobre os serviços públicos, mas a cada projeto que fosse enviado e submetido ao voto junto aos vereadores, buscando esse desenvolvimento, esse crescimento e uma construção de uma sociedade mais harmônica, mais saudável, do ponto de vista de relações sociais. Então, isso o poder público tem o seu papel fundamental. Então, desde o início, nós colocamos isso, a preocupação principalmente
porque nos próximos 2 anos nós vislumbramos que teremos, do ponto de vista de gestão pública, orçamentária, de serviços, de demandas sociais, nós teríamos pelo cenário nacional e local certas dificuldades que a Câmara vai ter que ter muito equilíbrio para poder colaborar na construção neste período da nossa cidade. Faria, o presidente, por natureza da própria função, ele tem um papel de costurar as relações internas, guardando essa questão das independências naturais do plenário. Você acompanhou atentamente isso e tem experiência, inclusive, como prefeito. É muito cobrado do prefeito aqui uma característica que você tem, me permite chamar de você, claro, e que o prefeito Rodrigo Agostinho não desempenha com tanta desenvoltura. Essa é uma cobrança natural que aparece aqui nas nossas entrevistas com os vereadores. Ele tem tido poucos contatos. Você pode ajudar um pouco nessa maturidade dele entender um pouco mais esse fluxo de informação? Na verdade, essa função deveria ser do líder dele, do Marquinho, né? Antes era o Renato, agora o Marquinho. Mas, na verdade, eu acho que a culpa nunca foi dos líderes. Você disse bem, as pessoas que vêm aqui, o prefeito tem que ser mais aberto, dialogar mais com a Câmara, vir mais, trazer as reivindicações da prefeitura através do seu líder. E o Renato era um grande líder, o Renato lutou muito nos 4 anos, né? Foi um herói aí, 6 anos. E agora o Marquinhos assumiu também essa função. Eu posso também tentar ajudar, porque já fui prefeito, sei quanto é difícil esse relacionamento entre o executivo e o legislativo. Quando o executivo não facilita e complica, é pior. Porque aqui, o Lima disse bem, nós estamos para fiscalizar, legislar. Então não adianta o prefeito mandar para cá, como já aconteceu muitas vezes, um projeto de última hora, sem que nós possamos analisar. Isso aconteceu muitas vezes. O projeto chega de afogadilho, tem que aprovar porque está em cima da hora. Está vencendo o prazo. E aí vai para a nossa comissão, que era de justiça, o Lima fazia parte comigo. A comissão de justiça é mais fácil, porque só para ver se é legal ou não é legal, constitucional ou não é constitucional. Mas e as outras comissões de obras, de economia? Transfere o ônus da pressa para o legislativo. Mas não pode acontecer. Faz com antecedência. Eu fui prefeito. Em Avaí mandava com muita antecedência, conversava, chamava os vereadores, mastigava, quer mudar aqui, vamos mudar ali e tal, isso, vamos para São Paulo ver isso, vamos junto com os vereadores para São Paulo, para que os técnicos possam explicar sobre essa obra. Um representante da Câmara. Agora, o líder do prefeito, que é o Marquinhos, eu espero que o prefeito dê essa autonomia para ele, chegar aqui e negociar. Tem projeto de lei aqui, que às vezes as pessoas querem fazer uma emenda, precisa sobrestar o projeto. O Leão sabe disso, porque o líder não tem autonomia para poder... Não, isso aqui muda aqui, muda. Não, aqui não dá. Que dá, pronto, entrou em consenso, muda, aí vai aprovar. Vamos aprovar. Agora, eu acho que o prefeito tem que realmente olhar com bons olhos para a Câmara. Ele esteve aqui, ele foi vereador e sabe que essa casa não... A Câmara não está aqui para atrapalhar a cidade. Também não está para ajudar o prefeito. Nós estamos aqui, nós somos um poder independente, mas querendo ajudar. O Lima também disse bem, o país passa por uma crise financeira, social, né? Uma crise econômica das piores da história, né? Não é pior, mas está complicado esses próximos anos. Bauru também, porque tem muitas dívidas de viaduto inacabado, de os lotes urbanizados, as más administrações da Coab lá de trás, que tem uma dívida milionária, nós vamos ter que pagar. E se nós estivéssemos nadando em águas calmas, né? Pega uma cidade que tem um orçamento muito grande, não tem dívida, vai ser difícil. Para nós vai ser mais difícil. Então é a hora do prefeito dar respeito, respeitar mais a Câmara, conversar mais com o seu líder, dar autonomia para o seu líder, e nós vamos estar aqui para ajudar, não o prefeito, ajudar ao município e fazer o município crescer. Lima, você fala das questões de dificuldades financeiras, a gente debateu muito aqui ao longo desses meses a questão
de planejamento, de capacidade de execução, e os números já mostraram, também repassamos os principais aqui, que o período de bonança talvez tenha se esgotado, né? E aí isso gera uma série de dificuldades que o Faria aponta. A Câmara vai ter que olhar com um pouco mais de cuidado agora, o que nem a população no dia a dia, por uma questão de politização, gosta de acompanhar, que são as planilhas financeiras, ver de onde vai tirar o pouco para tentar cobrir o cobertor, que é sempre curto. Eu acho que a Câmara não somente tem que fazer, mas é o seu dever, né? Não somente por uma questão legal, por a questão fática, circunstancial. Nós vimos agora o prefeito removendo de várias siglas administrativas os parcos recursos que são destinados ao investimento da cidade para pagar folha de pagamento. Em várias entrevistas nós já pontuamos que foi até mesmo de forma irresponsável o modelo do PCCS implantado, que hoje compromete totalmente o orçamento, engessa a contratação de novos funcionários, e nós temos o risco, caso caia a arrecadação, de não conseguirmos fechar as contas, até mesmo arcar com o compromisso com a folha de pagamento, porque não pode se mexer em salário de servidor público por vedação constitucional. Então, fazer gestão é uma coisa muito séria, principalmente numa cidade de 400 mil habitantes como é a nossa, né? Onde nós temos mais de 6 mil servidores na ativa. Então, e o município de Bauru, ele depende muito dos repasses dos outros entes federados, do governo do estado e da União, que representa praticamente 70% do orçamento que nós temos, e nós sabemos o quanto vai a nossa economia. Praticamente nós não temos crescimento, a inflação subindo, então existe uma retração da economia nacional e os reflexos são imediatos na cidade de Bauru. Isso implica na arrecadação do município. Então nós precisamos ter muita responsabilidade, cobrarmos, não permitimos com que o prefeito comece a ter atitudes nesses 2 últimos anos de mandato que possa comprometer as outras administrações, como por exemplo ficar contraindo empréstimos sem apontar a fonte de recurso a médio e longo prazo, né? Enfim, é uma gestão responsável que nós temos que agora, principalmente nesse momento de escassez, de diminuição de arrecadação, de dificuldade orçamentária, ter muito equilíbrio, responsabilidade, para não permitir com que as finanças municipais e os serviços públicos sejam comprometidos com dívidas que possam ser feitas a médio e longo prazo. Faria, você assume a presidência da Câmara, coincidentemente ou não, de 2 grandes projetos, entre aqueles que estão em andamento na Prefeitura, que vão estar em fase de execução, e um outro que depende de modificação de postura do DAI, mas também possível de começar a ser executado. Eu me refiro à estação de tratamento de esgoto, caso não tenha nenhum problema, e tomara que não, do repasse de recursos a fundo perdido, e de cerca de 100 milhões de reais que estão em discussão no fundo, que já circula nos bastidores, é natural, que dependendo do valor da estação de tratamento, a esperança da cidade é que sobre um volume de recursos em condições de serem discutidos. E tem daí o plano diretor de águas, também contratado pelo prefeito, apresentado em audiência pública, falando da necessidade urgente de tapar os vasos que estão no nosso balde, que tem muito furo na rua. Então a gente produz 3 milhões de litros de água, mas joga praticamente a metade fora. Como que você vê essas 2 questões que implicam diretamente na condição da vida das pessoas? Primeiro, o balde furado, né? Nós tivemos aí na audiência pública, a prefeitura, né, o DAI, através do DAI, contratou uma empresa para fazer esse levantamento. E realmente eles constataram que Bauru perde 49% de água, quase 50% daquilo que estaria à disposição do contribuinte, perde em vazamentos. E isso vai enrolando. Agora tem que começar a tapar. O primeiro caminho é tapar, acabar com os vazamentos. Esse é o primeiro. Porque se você não tendo vazamento, você aumentou a oferta. Produzindo o mesmo que você produz, você vai aumentar a oferta.
Então esse é um caminho, né? E outras, foi muito boa a explanação. Achei que se a prefeitura tomar aquele caminho, você me falou que tem 100 milhões, é verdade, 100 milhões aí no fundo, que eu não sei para onde vai ser investido, vai ter que vir uma lei para a Câmara, isso nós vamos debater, vamos estudar, mas eu acho que nós temos que resolver esse problema da água em Bauru, porque se no ano que vem tiver outra escassez de água, outra estiagem como essa, vai ser mais complicado ainda. Vai aumentar a população, as pessoas vão continuar sofrendo. Então, eu entendo que nós vamos discutir aqui na Câmara o caminho desse fundo, para que vai se reservar esse fundo. Acho que já teve ideia aqui também que o DAI poderia furar poços com esse recurso, não sei, vai depender também da Câmara. Agora, você fala da Lagoa de Tratamento também. Se esses recursos vierem, vão torcer para virem, porque estão comprometidos, o governo federal ficou de repassar, e que nós terminemos esse fundo, esse esgoto, esse tratamento de esgoto, o mais depressa possível. Agora tem esse problema da licitação, não sei até onde vai, né? Tem um problema muito sério nesse país. A lei 8666, que é a lei da licitação, é boa. Acabou um pouco com as falcatruas, mas não acabou com tudo, não, que você está vendo lá a nível de Brasília e de Petrobras, né? Com a 8666, imagina se não tem 8666. Então, mas na verdade as empresas que perdem começam a querer jogar banana pelo caminho para atrapalhar. Devia ser uma legislação bem rígida, mas com uma forma de coibir esse tipo de pessoas, impedirem que empresas que perdem fazerem chantagem com as empresas que ganham. Mas eu acho, não sei se o Lima concorda, que tudo tem que passar por essa casa outra vez, né? Nós aprovamos, vai tocar, mas crivo da Câmara, fiscalização em cima. Temos que fiscalizar para que o município termine logo a estação de tratamento e comece a fazer esse plano urgentemente, porque eles se contrataram para seguir. Não vai gastar dinheiro com um plano que eles não vão seguir, né? E o primeiro caminho é tapar buraco, tapar o furo dos baldes, né? E depois as próximas administrações é que vão ver. Mas o Lima falou certo. Bauru é uma cidade que às vezes as pessoas não sabem de onde vem o recurso. Os nossos recursos vêm de fundo de participação e ICMS, né? Participação em ICMS. E quando cai a arrecadação, você ouve na televisão, no Jornal Nacional, olha, está caindo, as vendas caíram, tal. É porque caiu a venda, caiu o ICMS. Caiu o ICMS, cai a arrecadação do município. E eu sou amigo de muitos prefeitos. Pô, baixinho, o meu fundo de participação caiu. Porque os municípios pequenos vivem mais de fundo de participação. Independentes. Porque eu dizia, quando eu ia muito amigo do governo Montoro, o Ricardo, filho dele, falava, vocês têm que me ajudar, a Avaí, desde o preservativo até o carro, o cara compra em Bauru. E é verdade. Então não tem um ICMS. Aí é que os negros me ajudavam. Mas eu estou falando isso para as pessoas entenderem. Mas não é só no município pequeno. As cidades grandes e Bauru vai sofrer bastante também. Nós temos que ajustar. O prefeito tem que ter muito juízo, muita cabeça, usar os parcos recursos que nós vamos ter, porque não tem muito dinheiro para investimento, mas o pouco que tiver, usar com racionalidade, para que nós possamos chegar a algum caminho. Mas Bauru é grande, Bauru sempre reagiu e vai reagir mais uma vez. Lima, a questão do tratamento é que envolve um volume significativo de recursos, a gente fica falando de dívidas e diante das dificuldades que você já pontuou, é natural que o holofote se acenda sobre a questão do fundo. E dependendo da sorte do valor do tratamento de esgoto, da licitação, a gente tem uma discussão no mínimo de qual o caminho para a lei atual que hoje destina exclusivamente para a obra de tratamento de esgoto esse recurso. Eu particularmente torço vorazmente para que esses 118 milhões de reais a fundo perdido do governo federal venha para que a gente possa fazer a tão sonhada estação de tratamento de esgoto e para tratarmos o esgoto que nós produzimos e entregar para a natureza essa água tratada. Mas eu tenho as minhas dúvidas que esses recursos venham para o município, principalmente no momento que o governo federal passa. Hoje nós temos visto o represamento de recursos que já tinham uma predestinação. Na casa hoje fala-se 60, 70 bilhões de reais de corte do orçamento federal. E isso, é claro, que inibe os investimentos prometidos para vários municípios.
Então eu não estou tão otimista que esses recursos virão para a cidade de Bauru. Se não virem, nós vamos ter que utilizar do orçamento próprio que está no fundo de tratamento de esgoto para que a gente possa fazer o tratamento, a estação de tratamento de esgoto. Se esses recursos virem, nós sabemos que essa estação não vai ficar em 118 milhões. Ela já se fala em 170, 160, 170 milhões de reais. O restante, nós precisamos ter cautela, não somente a inteligência para saber aonde esses recursos podem ser destinados, mas principalmente do ponto de vista legal, que eu entendo que não é tão simples assim nós mudarmos a destinação do objeto da arrecadação desses valores, né? Porque tem um objeto específico, que era para tratamento. Eu não sei se simplesmente a mudança da lei pelo legislativo satisfaz e dará segurança jurídica, né? Se nós não tivermos que avançar ainda numa consulta popular, porque o dinheiro é da sociedade. Fora isso, nós sabemos que existe dentro do DAE a programação de mais 5 pequenas estações de tratamento de esgoto, né? Essa estação chamada Vargem Limpa, né? Que está prevista para fazer o tratamento para uma população de 500 mil habitantes, ela não será suficiente. E dentro da programação, para que haja toda a varredura da coleta e principalmente do tratamento de esgoto na cidade de Bauru, existe a previsão de mais 5 estações, né? Quando a estação for começar a operar, esses recursos que são destinados hoje para a construção vão ser revertidos para a manutenção. Então, o que a gente não pode vender para a sociedade é que nós temos 100 milhões e que esses 100 milhões vai ser destinado a fazer asfalto. E não é bem assim. Não somente das necessidades que hoje o DAE tem, não somente na parte de esgoto, mas também na parte de melhora do tratamento de água, que nós verificamos que todo o planejamento que já está pronto, né, e que precisa colocar agora em prática, em execução, que esses recursos, na verdade, eles vão se esgotar somente com as necessidades que nós temos em cima do tratamento de esgoto. Construções dessa grande estação, mais as pequenas, e depois, futuramente, para a manutenção desse serviço. Faria 2 temas que eu sei que vão ser incipientes, mas para colocar como início de debate, tem a passagem do final do ano, eles serão naturais, faz parte da vida parlamentar no dia a dia, a questão da sede aqui e do número de vereadores, já que a legislação do ponto de vista constitucional tem a vontade dos partidos também, tem a vontade popular em questão. Se você, como você pensa, como presidente, enfim, de conduzir esse debate com as várias vertentes que possam surgir sobre o número de vereadores, por exemplo? Eu assumo no dia 1º de janeiro. E aí, evidentemente, que vamos conversar com os vereadores para saber deles, que quem decide se é a Câmara, não é a mesa, né? São os vereadores, plenário. E vamos conversar com os vereadores. Agora, eu acho que os vereadores têm que ouvir a voz das ruas, né? Da população, e saber o que a população quer. Se a população quer que aumente o número de vereadores, não quer. Geralmente a gente vê que todos são contra a Câmara. Já vi, não precisa de Câmara. As pessoas precisam, que são as mais novas, que não se lembram do tempo da ditadura. Tivemos uma ditadura militar aqui, não tinha legislativo, tinha para inglês ver. Tinha um Senado que 1/3 era de senadores biônicos. E os outros 2/3, 80% deles, dos 2/3, eram eleitos por Norte e Nordeste, onde os mandatários lá, os caciques mandavam. Então, não tinha Congresso, era o Executivo que mandava. Infelizmente, hoje é que vocês veem. Na mesa tem vereadores só independentes. Vereadores só independentes. Isso é importante para o município. Então, eu só quero dizer que quem vai decidir isso é a Câmara, mas tenho certeza que a Câmara vai dar ouvidos para a sociedade, para ver o que a sociedade entende, o que ela acha. Mas quero deixar sempre claro, a sociedade tem que saber o que é bom para o município e não ter medo do legislativo. Essa casa realmente, no passado,
deu alguns maus exemplos, né? Foram cassação de vereadores, não é só essa casa não, essa casa deu exemplo, não estou dizendo mau exemplo de administração, exemplo de alguns pares, mas a casa cortou na própria carne. O Legislativo de Bauru, embora muita gente critique, cassou prefeitos, cassou vereadores, cumpriu o seu papel. E hoje, o Legislativo de Bauru, você percebe que é um legislativo muito independente, muito mais que outros foram. Independente mesmo já hoje, né? E vai ser cada vez mais. Então, se a população entender que tem que mexer, é a população que vai entender, na minha opinião, mas quem vai decidir é o plenário. E eu estou aberto, nós estamos na mesa, o Lima é o presidente, o secretário é o Mariano, e o nosso vice-presidente, o segundo secretário é o Bussola, e nós vamos sentar a mesa composta, conversar com os vereadores, e eles é que vão decidir o futuro dessa Câmara. Você falou sobre sede, né? Eu entendo que não é o momento de nós começarmos a construir uma nova sede, mas quem vai decidir isso é o plenário. Se o plenário entender, nós somos democratas suficientemente para respeitar a vontade da maioria. Mas nós entendemos que o momento economicamente não é bom. Olha, eu também entendo como Faria, nós temos que respeitar, ouvir a sociedade. O que me preocupa somente é apequenarmos uma discussão tão séria, somente do ponto de vista se vai gastar mais ou não. Nós precisamos entender o papel do Legislativo. Em cima do papel do Legislativo, se a sociedade deseja com que seja ampliada a representatividade, ou se os 17 vereadores estão suficientemente representando todos os segmentos, a sociedade como um todo. O que a gente não pode somente deixar com que seja enviesada uma discussão dessa natureza pelo se vai aumentar o gasto ou não dentro do Legislativo com o aumento de número de vereadores. Nós precisamos saber se a sociedade está satisfeita, se 17 realmente correspondem à representatividade de todos os segmentos pertencentes à cidade de Bauru, se nós precisamos aumentar essa representatividade, se aumentando nós vamos dar essas respostas que a sociedade precisa, enfim. Eu acho que a discussão ela precisa ser majorada do ponto de vista de maturidade, né? E se vai contribuir para o melhoramento da democracia e da representação popular dos vários outros segmentos da sociedade que muitos deles não estão hoje contemplados no plenário da Câmara. Então, eu vejo que a discussão tem que ser por esse viés, né? Se a gente apequenar, mediocrizar o debate somente do ponto de vista de gasto, eu acho que a gente não vai avançar e a sociedade perde. Eu acho que o que a gente precisa é de um amadurecimento político dentro de uma visão democrática para que a gente possa construir instituições no seu organismo para poder dar essas respostas que a sociedade precisa na sua representatividade. Faria Neto, não queria ter o intuito aqui de discutir todas as questões do município, até para não sufocar o final de ano, deixar o espaço natural para a questão do Natal e do Ano Novo, da mensagem de final de ano, para os nossos encontros que são costumeiros, e lembrar do ponto de vista de comunicação, o vereador é jornalista, trabalha com isso, que o senhor estará presidindo a Câmara sob o ambiente da primeira emissora em rádio FM integrada com televisão em sinal aberto do interior do país e, no caso do rádio, do Brasil inteiro, sob a presidência da Câmara. Para mim vai ser um orgulho, e acho que até calhou, né? Um jornalista, comecei em rádio em 1968, garotão, fazia rádio em Pirajuí já. Vai ser um orgulho para mim. E é bom a população saber, porque muita gente não sabe, que vai ser a primeira rádio, né, FM do Legislativo do Estado do Interior. Digital. Né? Digital. Então, vai ser para mim um orgulho. Espero que nós possamos fazer um trabalho muito bem feito e que a população fique satisfeita. Mas a população não tem que olhar pelo aquele lado e dizer, não, mas para quê? É muito importante. Comunicação é muito importante. Só quem viveu no tempo da ditadura sabe o quanto é difícil não poder se comunicar.
O Nelson sabe disso, o Lima sabe disso, porque leem bastante e sabem, eles são mais jovens que eu, mas leem e sabem. Você não poder se comunicar, não poder falar, sair para a rua gritar, não. Bauru vai ter televisão e FM digitais, as primeiras do interior do Brasil. Então isso é muito importante para nós, para todos nós, né? Mas para a cidade. A cidade vai ser uma referência para o Brasil. Eu vou ter o orgulho de inaugurar a rádio, se é que Deus me dê a oportunidade. Vai que demora para inaugurar, mas eu acho que nós vamos inaugurar já logo nos primeiros meses de 2015. Obrigado, Lima. Eu que agradeço o convite, Nelson, por estar aqui nesse espaço democrático, esse espaço da comunicação legislativa e corroborando com o Faria, tudo aquilo que o legislativo, o poder público puder fazer para dar publicidade aos seus atos é de fundamental importância para a formação da consciência de todos os cidadãos daquilo que o poder público vem fazendo com a cidade, com os serviços públicos, como tem sido gasto o dinheiro da sociedade por aqueles que são mandatários eleitos pelo voto popular. Então, nós precisamos realmente se esforçar para cada vez mais darmos essa publicidade, para formarmos, dando a oportunidade para o cidadão se inteirar, consequentemente formando uma consciência cidadã mais apurada. E agradeço esse espaço, agradeço a confiança do vereador Faria Neto, que hoje, ontem foi eleito presidente da Câmara Municipal e nós estaremos aí ao lado dele para poder colaborar na administração desses 2 anos do Poder Legislativo, né? E desejar a toda a população um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe, dê saúde, dê paz a todos nós, bauruenses, e que possamos, o ano de 2015, conseguirmos realizar os nossos sonhos, os nossos desejos e podermos colaborar para uma construção de uma sociedade e uma cidade melhor de se viver. Muito obrigado. Está eleita a presidência da Câmara Municipal com Antônio Faria Neto para o biênio 2015-2016, o vice Arildo Lima Júnior, do PSDB, Fabiano Mariano é o primeiro secretário e Alexandro Bussola é o segundo secretário.